Meu noivo ouviu o que eu falei sobre o tamanho do meu ex com uma amiga e cancelou o nosso casamento. Eu amo meu homem. Amo tanto que dói fisicamente só de pensar em perdê-lo. Estamos juntos há 8 anos. Ele me viu nos meus piores momentos e mesmo assim me olhava como se eu tivesse pendurado à lua. Nós ficamos noivos em janeiro passado, bem antes de começarem todas as restrições por causa da pandemia. Eu pensei que era isso. Estávamos realmente oficializando para sempre. Mas agora não sei onde estamos. Sinto que estou perdendo ele mais a cada dia, e a culpa é minha. Tudo é minha culpa. Há 2 meses minha melhor amiga Hannah veio para minha casa. Estávamos tomando e colocando a conversa em dia, o típico. Luke ainda não tinha chegado, e eu pensei que teríamos o lugar só para nós duas. Entramos em uma daquelas conversas típicas de garotas bêbadas. Ela me perguntou se o sexo com Luke ainda me fazia tremer ou se já havia diminuído um pouco. Conversamos um pouco sobre isso e em um momento, como uma maldita idiota, eu disse algo como: meu ex é melhor na cama, mas eu amo mais o Luke, embora ele não seja tão grande. Foi uma coisa casual, estúpida. Nem sequer falei isso como uma crítica. Foi uma daquelas frases que você solta quando está meio bêbada, sem pensar no que diz e sem perceber que alguém pode estar ouvindo. Só que ele ouviu. Eu não soube disso na hora. Ele chegou mais cedo e entrou pela porta da cozinha, depois de deixar algumas coisas no quintal, e ouviu tudo enquanto pegava uma cerveja na geladeira. Eu só fui perceber semanas depois, mas comecei a notar logo depois. Nossa vida sexual, que era normal, até boa, começou a cair. Menos carícias, menos beijos, menos nós dois. Perguntei se ele estava estressado e tentei iniciar algumas vezes. Ele me rejeitou dizendo que estava cansado, que o trabalho estava o deixando exausto. Não insisti. Ele nunca foi de fingir que estava bem, então pensei que era apenas o estresse de sempre. Mas há mais ou menos 1 mês, tudo simplesmente parou. Nossa atividade na cama congelou como se tivesse chegado o inverno. Já não tínhamos sexo. Mal nos abraçávamos, mal falávamos. Eu estava preocupada porque algo estava acontecendo e estava me tornando paranoica. Pensava que ele poderia estar me traindo, que estava conseguindo o que eu não dava a ele em outro lugar, e por isso não queria mais fazer isso comigo. Então, eu o enfrentei. E caramba, foi aí que tudo explodiu. Ele perdeu o controle. Eu nunca o tinha visto assim. Ele me disse que ouviu tudo o que eu falei para Hannah, palavra por palavra, e naquele momento tudo fez sentido. Eu tentei explicar, mas ele não quis ouvir. Ele me disse que a única coisa que fiz foi humilhá-lo, e ainda na frente de uma amiga. Ele disse que ouvir nós duas rindo disso só piorava tudo. Não era só o que eu disse, mas como eu disse, como se não significasse nada. Ele disse que eu fiz ele se sentir como um prêmio de consolação, como se eu tivesse me conformado com ele porque o cara com o grande pênis me deixou. Foi o que ele disse. Ele riu de mim, me olhou com nojo, mas também com muito ódio, como se não me respeitasse só por um comentário que fiz bêbada com minha amiga. E então ele foi atrás da Hannah. Disse que ela não podia mais vir à nossa casa, que não estava convidada para o casamento, que se ela não gostasse, podia ir para o inferno. Eu tentei manter a calma, explicar que não era assim, que não estava comparando nem desejando estar com o outro, que foi um comentário estúpido sem pensar. Ele só continuou zombando de mim, repetindo tudo o que eu disse com uma voz sarcástica e estranha, como se fosse uma maldita piada. Foi brutal, e agora minha vida está arruinada. Nossa vida sexual continua morta. Sem carícias, sem intimidade. Vamos para a cama em silêncio. Eu me viro para um lado, ele para o outro. Nem sequer me olha, não como antes. Quando tento falar sobre isso, ele me cala. Diz que não se importa nem um pouco o quanto eu sinto. Ele diz que o dano já está feito. Ele continua dizendo que estou com ele só porque o outro não me quis, que eu me conformei. E por mais que eu tente dizer que ele está errado, que eu amo, que é a ele que eu escolhi, ele simplesmente não acredita. E Hannah também está sendo punida, porque ela ia ser minha dama de honra. Somos melhores amigas desde os 19 anos. Ela me apoiou em separações, perdas de trabalho, e quando diagnosticaram minha mãe com câncer. E agora ela nem pode estar no casamento. Nem é culpa dela, fui eu quem disse aquilo. Ela fez uma pergunta, e eu dei uma resposta. Estúpida sim, mas ela não me forçou a dizer nada. E ainda assim, ela está banida da minha vida por causa disso. Cada vez que eu a defendo ou pergunto se podemos falar sobre o assunto, ou mesmo tento me desculpar de novo, Luke corta logo. Ele diz que se eu quero ficar com ele, então nunca mais quero ouvir falar dela, nunca mais vê-la, nem ouvir o nome dela. Como se aquela parte da minha vida tivesse que morrer se eu quiser ficar com ele. E aí está a questão. Eu entendo, realmente entendo. Eu destruí tudo. Não desejaria esse tipo de traição a ninguém. Mas ainda assim, sinto como se estivesse sangrando tentando consertar isso, e ele nem sequer está disposto a reconhecer a ferida. Acho que já foi punição demais por apenas um comentário. Não é como se eu tivesse sido infiel. Eu amo esse homem. Eu o amo tanto que cortaria meu braço se isso significasse que poderíamos voltar a ser como éramos antes. Eu não o traí, não menti para ele. Nem sequer quis dizer o que disse da forma como ele entendeu. Mas agora parece que nada disso importa.
O único que importa é que eu quebrei algo, e não sei se algum dia poderei consertar isso. Já passou um mês desde aquela briga, e as coisas não melhoraram. Se melhoraram, foi para pior. Nós existimos no mesmo espaço, mas é como se houvesse um muro entre nós agora. Não há como chegar até ele, e isso está me consumindo por dentro. Ele ainda chega em casa todas as noites, ainda come o jantar que eu preparo, ainda toma banho, ainda se deita ao meu lado na cama, mas é só isso. Não lembro quando foi a última vez que ele me disse eu te amo, ou que me abraçou e me deu um beijo, pelo menos. Eu quero dar espaço para ele processar tudo, mas acho que isso não está sendo muito justo comigo. Eu continuo tentando. Limpo a casa de cima a baixo, preparo as comidas favoritas dele e deixo bilhetes com lembranças de momentos bonitos. Um dia, eu deixei uma foto nossa da viagem para a Itália sobre o travesseiro dele. É uma foto em que estou abraçando ele por trás, e ele sorri como eu não vejo ele sorrir há semanas. Quando ele viu, eu já estava deitada esperando uma reação. Ele não disse nada, apenas guardou a foto na gaveta e apagou a luz. Os planos para o casamento também pararam. No mês passado, deveríamos escolher o local, mas agora o arquivo está ali sobre a mesa da sala intocado. Quando eu menciono, ele dá de ombros e diz que podemos fazer o que eu quiser, se é que ainda vai acontecer. E depois está Hannah. Ela tem me ligado e enviado mensagens, mas eu não respondi, porque não sei o que dizer a ela. A última vez que a respondi, ela me mandou uma mensagem de voz, estava chorando. Ela disse que não podia acreditar que eu estivesse me punindo assim, que eu deveria deixá-lo porque ele é um manipulador que não suporta que duas amigas falem sobre suas coisas. Ela disse que sentia como se estivesse me vendo desaparecer dentro de um relacionamento onde a minha voz já não importava, como se eu tivesse me fundido com esse homem e não tivesse nem tempo para estar com minhas amigas. Isso me atingiu forte. Ela não está errada. Sinto que estou desaparecendo, que estou me reduzindo a essa versão de mim mesma que anda na ponta dos pés, que pede desculpas, que implora por migalhas de carinho. Mas eu ainda o amo, essa é a parte que ninguém entende. Mesmo agora, depois de tudo, olho para Luke e me dói o peito de tanto amor. Não é simplesmente um cara com quem eu saí. Ele é o homem que ficou acordado a noite inteira quando eu tinha ataques de pânico, que me trouxe flores depois da minha primeira apresentação no trabalho, embora eu estivesse convencida de que tinha arruinado tudo. Ele esteve ao meu lado quando eu não achava que merecia que alguém o fizesse. Lembro de uma noite há anos, quando estávamos começando a nos apaixonar. Estávamos deitados no chão do apartamento dele, e eu disse que não acreditava que algum dia iria me casar, que não confiava que as pessoas ficassem. E ele me olhou e disse, então eu vou ter que ficar por mais tempo, o suficiente por nós dois. Então sim, por isso eu não desisto. Mas caramba, a cada dia está mais difícil. Sei que o que eu disse foi cruel, mesmo que eu não tenha tido a intenção. O sexo é algo muito vulnerável para um homem, para qualquer um na verdade, e eu peguei isso e fiz ele se sentir menor, fiz ele se sentir indesejado, como uma segunda opção. E agora, isso é tudo que ele vê. Eu me desculpei de todas as formas que pude. Tentei explicar, acalmá-lo, implorar, mas ele não cede. Ele nem quer tentar terapia. Diz que não vê sentido nisso. Sinto que ele está apenas esperando o inevitável, me deixar. Quando, até pouco tempo atrás, estávamos fazendo planos para nos casar. Algumas noites fico acordada ao lado dele, me perguntando se ele já se foi por dentro, se ele está aqui apenas por costume, por comodidade, ou porque ainda não sabe como sair. E eu odeio que estou começando a sentir raiva também. Raiva, porque ele nem tenta seguir em frente. Porque ele está me punindo, a Hannah e o nosso futuro, por um comentário bêbado e estúpido. Porque ele não me deixa mostrar que estou arrependida. Porque ele está deixando isso, algo que poderia ter sido só um obstáculo no caminho, se transformar em um maldito desabamento. Na semana passada perguntei a ele se ainda queria se casar comigo. Eu estava apavorada com a resposta, mas precisava saber. Ele me olhou e me disse, não sei. Toda vez que penso em dizer sim, aceito, ouço a sua voz dizendo que outro te fazia melhor. Isso quase me destruiu. Não respondi, não pude. Só assenti com a cabeça, me levantei e fui para o banheiro. Me sentei no chão e fiquei lá até parar de chorar. Não sei se é porque aceitei ou se não me restavam mais lágrimas. Não sei quanto tempo passou, mas ele já estava dormindo como se nada tivesse acontecido, enquanto eu passei horas pensando no que ele disse. A única coisa que me resta aqui é escrever isso para tentar encontrar algum consolo com outras pessoas. O anel de noivado ainda está no meu dedo, e às vezes eu giro ele, brinco com ele. Ainda não o tirei, mas me aterroriza pensar que em breve eu terei que tirá-lo. Tento me convencer de que talvez ainda haja uma chance, mas sempre que eu calculo, ela parece bem menor. A minha ansiedade vem do fato de que estou o tempo todo pensando que ele vai me pedir de volta o anel, e eu não sei quando isso vai acontecer. Tudo que eu sei é que ainda o amo. Amo ele com uma parte de mim que eu nem sabia que existia, e daria o que fosse para voltar naquela noite, para calar a minha maldita boca, para deixar aquele comentário estúpido enterrado onde sempre deveria ter ficado, se eu não tivesse estado falando com Hannah, por isso, em parte, a resinto. Talvez agora tudo estaria bem, estaríamos fazendo os preparativos e sendo felizes.
Não sei, escrevo isso porque espero algum conselho, alguém que tenha passado por um problema grave no relacionamento e como resolveu, se é que conseguiu. Espero que os comentários não sejam tão duros. Eu já me castiguei o suficiente com os comentários. Acho que sou o primeiro comentário, então tenho uma grande responsabilidade em te dizer algo importante. Bem, vou te dizer que você é uma idiota. Desculpe se o primeiro comentário que você recebe é um comentário ruim. Suponho que outros comentaristas decidiram ser melhores e não comentar antes de te dizer isso, mas eu não consegui evitar. Você diz que o ama, mas na verdade, o que você ama é o que o seu ex tinha e como ele te dava. Se parece direto, é porque é a realidade. Provavelmente você estava acostumada com o seu noivo, e por isso não quer perdê-lo. Mas sua amiga te pergunta sobre o seu noivo, como qualquer uma de nós conversaria com suas amigas, e você responde sobre o seu ex. Você gosta de trazer o seu ex à conversa. Vou te dar razão em uma coisa, pelo menos, Hannah não tem culpa. Ela não tem culpa porque não falou sobre o seu ex e você trouxe ele para a conversa. Embora ela tenha sido a errada por rir e continuar zombando do seu noivo, se queixando de perder esse relacionamento que é muito tóxico. Fala sobre a sua toxicidade, não a do seu noivo. Eu também não gostaria que o meu parceiro se juntasse com pessoas assim, porque eu vivi isso. Meu ex me comparou com a ex dele e comparou os corpos, e isso me destruiu. Então você pode se sentir sortuda por ele ainda não ter te chutado de onde moram com um chute no traseiro. Li um comentário que te deixou muito mal, o da garota que teve um problema semelhante com o namorado dela. Não sei o que escrever depois disso. Não poderia dizer melhor. Bem, sim, haha. Comentário 3. Depois de uns 10 anos, ainda pensa no pênis do seu ex quando fala sobre sexo. Segundo, você não tinha direito de falar sobre o sexo ou desempenho do seu parceiro com outras pessoas. Terceiro, falar negativamente sobre partes do corpo dele que ele não pode mudar ou modificar. Quarto, mentir durante a confrontação posterior. Quinto, ignorar que o seu comentário implica que você não valoriza os laços emocionais durante o sexo. Sexto, que você não tomou ações significativas depois. Cozinhar a comida favorita dele, colocar fotos ou pedir para ir à terapia não resolvem o problema, porque nada disso tem a ver diretamente com o que você fez. Atualização 1. Então sim, acabou. Cancelamos o casamento, ou mais precisamente, ele o cancelou. Fez as malas há 2 noites e foi embora sem dizer muito. E acho que já não tenho forças para continuar tentando impedi-lo. Não estou escrevendo isso para atrair pena. Deus sabe que a última publicação trouxe todas as opiniões imagináveis. Eu entendo, eu estraguei tudo. Eu disse algo doloroso e sem pensar, e isso destruiu o relacionamento mais importante da minha vida. Mas também quero responder algumas coisas que as pessoas assumiram sobre mim, porque vários vieram com tudo, e muitas dessas coisas nem eram verdadeiras. Primeiro, eu não tenho sentimentos pelo meu ex, 0, nenhum, nada. Esse cara nem faz parte da minha vida. Não falo com ele há anos. Esse comentário que fiz para Hannah não foi uma confissão nostálgica, nem um desejo reprimido de voltar com alguém do passado. Não foi uma fantasia, nem arrependimento, nenhum, e se eu tivesse escolhido outro? Foi simplesmente uma resposta honesta a uma pergunta boba depois de algumas taças de vinho. Deveria ter ficado entre a minha melhor amiga e eu, absolutamente. Mas não foi dito com má intenção, nem com um desejo oculto. Segundo, eu não sou uma narcisista obcecada com meu ex, nem alguém que só se importa com o tamanho do pênis. Vocês realmente acham que fiquei com o Luke por 8 anos e não estava satisfeita? Por favor, nossa vida sexual era incrível 95% do tempo. Não se tratava de comparar, não se tratava de rejeitá-lo. Foi um comentário sem filtro, e infelizmente tocou em todas as inseguranças que o Luke tinha sobre si mesmo. E para constar, me desculpei uma e outra vez. Realmente enfrentei a situação, mas ele não pôde me perdoar. Ele nem quis tentar, e ninguém lhe disse nada sobre isso. E talvez isso seja o que eu tenha que aceitar. Não posso obrigar alguém a ficar quando já decidiu ir embora. Com a Hannah, as coisas estão bem agora. Tivemos uma conversa longa, lágrimas, desculpas, tudo isso. Eu pedi desculpas por tê-la afastado, por fazer ela se sentir culpada quando não era. Ela me disse que odiava me ver me esforçando tanto por alguém que já havia fechado a porta. Já contei o quanto ela esteve ao meu lado nos piores momentos, e como ela está agora. Ela esteve lá quando ninguém mais esteve, e eu não posso acreditar que quase a tirei da minha vida só por um homem. Então, sim, ela me importa muito. Ela é mais do que uma amiga, é como uma irmã. E perdê-la por isso teria me partido de uma maneira completamente diferente. Acho que isso é parte do que fez tudo isso doer mais. Talvez, se ele estivesse disposto a conversar, a curar as feridas comigo, ao invés de castigar todos ao nosso redor, poderíamos ter superado isso. Mas em vez disso, ele continuou impondo ultimatos e guardando rancor até não sobrar nada entre nós, a não ser ressentimento. Minha família, curiosamente, tem sido bastante compreensiva. Minha mãe chorou quando eu disse que o casamento havia sido cancelado. Ela me disse que já fazia semanas que ela percebia que algo estava errado, mas não quis se intrometer.
Meu pai apenas assentiu e disse, melhor agora do que depois do casamento. Ele tem essa energia de pai estoico, mas sei que ele disse isso com carinho. Minha irmã trouxe uma garrafa de vinho e assistimos a televisão lixo a noite toda, então considero isso uma vitória. Mas é difícil, não vou fingir que não é. Eu perdi o homem com quem eu pensava que me casaria. Perdi o nosso futuro, a nossa casa. Aqueles pequenos rituais que davam forma à nossa vida juntos. Ainda me pego agarrando o telefone para mandar um meme bobo ou reclamar do tempo, e então lembro que ele já não é meu. Há luto nisso. Não só por ele, mas por nós, pela versão de nós que chegou até o noivado, pela garota que acreditava que o amor poderia consertar tudo se lutássemos o suficiente. Quão ingênua eu fui. Talvez seja minha culpa por acreditar nessas coisas, mas eu lutei, realmente lutei, e ele foi embora de qualquer forma. Pelo menos, fico tranquila de saber que tentei. Então agora, só resta eu. Neste apartamento silencioso, com um vestido de noiva que provavelmente vou doar, porque não aguento nem olhar para ele. Não sei o que vem depois. Não estou pronta para sair com ninguém, e sinceramente, não confio em mim mesma para me apaixonar novamente tão cedo. Isso é tudo que tenho por agora. Obrigada a quem soube olhar além do barulho e entendeu que às vezes, as pessoas falam coisas erradas, e isso não as torna monstros. A OPE tem várias publicações e comentários em outros super edits, depois de ter apagado as publicações principais. São todas pelo menos, um ano depois das publicações anteriores. Atualização 2. Também já passei por isso com um ex que não conseguia tirar da cabeça. Tínhamos uma química impressionante na cama, mas fora dela era um desastre. Até hoje lembro dessas coisas porque nos divertíamos muito juntos. Mas o meu ex gostava de se divertir com outras garotas, e foi por isso que eu terminei. Agora prefiro estar sozinha porque depois dessa relação, e de outra que me deixou marcada, que não era tão boa nesse aspecto, não tenho vontade de estar com nenhum homem. Não voltaria com essa pessoa pelo que ele me fez, mas se ele tivesse metido apenas a mim e não a outras, provavelmente ainda estaríamos juntos. Você tem que analisar se consegue perdoar a infidelidade do seu namorado ou seguir o seu caminho. Pelo menos da minha parte, sei que esse tipo de conexão é muito difícil de encontrar, mas perdoar uma infidelidade também é. Há um ano, voltamos a ficar juntos na cama, e posso garantir que essa conexão não se perdeu. Mas sabia que, como casal, jamais funcionaríamos, então foi só isso. Atualização 3. Vou contar a minha história sobre a minha melhor amiga neste sub. Eu tinha uma amiga que por muito tempo foi a minha melhor amiga, chamada Hannah, com quem compartilhei muito. Conheço-a desde que tínhamos 19 anos, e desde então vivemos tantas coisas juntas que cheguei a pensar que era uma amizade para sempre. Com ela passei por muitos problemas familiares, separações e momentos difíceis. Contávamos tudo uma à outra e nos apoiávamos mutuamente. Tenho muitas histórias sobre isso, mas não quero tornar esta publicação mais longa do que o necessário. Só quero desabafar sobre o que levou ao fim da nossa amizade. Há 6 meses ela começou a sair com alguém. Pensei que fosse só mais um cara, como os de antes, com quem ela saía por um tempo até se entediar. Mas dessa vez foi diferente, ela se apaixonou, e eu achei que tudo bem porque ela é minha amiga. No entanto, com o tempo, ela começou a se afastar de mim e deixou de responder às minhas mensagens. Pensei, está bem, ela está ocupada, já não tem tanto tempo livre. Mas a relação entre nós foi se apagando até chegar a este ponto, em que mal falamos. O que mais me dói em tudo isso é que sempre tentei colocar a minha amiga acima de tudo, porque, pelo menos para mim, ela era uma parte muito importante da minha vida. Até terminei uma relação por causa dela. E foi assim que ela me retribui, trocando-me pelo primeiro homem de quem se apaixonou. Sinto-me mal porque não é recíproco, porque ela não fez os mesmos sacrifícios. Eu a via como uma irmã, e ela nem sequer consegue responder a uma mensagem ou aceitar um simples convite para uma saída só de garotas. As últimas vezes que a vi, ela só falava sobre o namorado. Mas se eu queria conversar sobre outra coisa, ela sempre acabava mencionando de novo. Fala sobre a relação deles como se fosse a melhor do mundo. Pelo menos agora sei que tipo de amiga ela é, e até a bloqueei. Quando você faz algo importante por uma amiga, espera o mesmo em troca, não está faltando respeito. E se você acha que não fiz o suficiente por ela, que tal ter cancelado um casamento por minha amiga? Assim de importante ela era para mim. Atualização 4. Estive triste ultimamente porque há cerca de 4 anos, estive prestes a me casar, e essa relação terminou. Estávamos nos preparativos do casamento e estávamos juntos há 8 anos. Tudo acabou porque ele ouviu algo fora de contexto, e a partir daí começaram as brigas. Depois disso, ele se tornou frio e controlador, porque não gostava da minha amiga, já que foi com ela que eu estava tendo uma conversa privada, a mesma conversa que ele ouviu. Não estávamos falando sobre uma traição nem nada do tipo, eram apenas coisas de meninas. Mas isso transformou em outra pessoa e ele acabou destruindo a relação, o casamento e o nosso futuro. Naquele momento defendi minha amiga, porque parecia o mais justo, mas resumindo, ela me deu as costas quando arrumou um namorado. Inclusive, ela casou-se há alguns meses e não fui convidada porque deixamos de ser amigas.
Isso doeu sim, mas não tanto quanto o que quero contar sobre o meu ex nesta publicação. Meu ex vai se casar em alguns meses. Já anunciaram nas redes sociais com data e tudo. Dói porque ele levou menos de 4 anos para me substituir e planejar casar com outra pessoa, enquanto que comigo ele passou 8 anos e cancelou tudo no último momento. Claro que agradeço por ter escapado de uma bala, mas isso não significa que não doa. Sinto que todo mundo está seguindo em frente e isso é injusto. É injusto porque não são pessoas que, na minha opinião, merecem isso. Meu ex foi controlador e manipulador, me usou e me fez perder tempo. Essa injustiça é o que mais me deprime, porque parece que a vida o recompensa enquanto eu continuo sendo golpeada por ela. Hoje provavelmente é um dos dias mais baixos que já tive. Nem todos os dias são assim, há dias em que me sinto melhor com minha vida, mas ultimamente os dias tristes e pessimistas superam os que me fazem sentir viva. Quis compartilhar isso simplesmente para não me sentir tão sozinha ou deprimida. Escrever ajuda a me sentir um pouco melhor, pelo menos por agora. Você não era a OPE que falava sobre o tamanho do seu namorado e por isso foi deixada. Me soa o seu nome de usuário, mas há várias publicações apagadas no seu perfil. Espero que esta não seja mais uma dessas. Se você não for essa pessoa, então peço desculpas. O que você está vivendo é difícil, mas se for, então quem realmente esquivou uma bala foi o seu noivo. Você nem tem direito de se sentir mal depois de ter arruinado sua vida tomando algumas das decisões mais estúpidas que eu já vi na minha vida. História 2. Criando a filha de 11 anos da minha melhor amiga falecida. Depois que ele e a esposa faleceram em um acidente de carro, ela tem medo de que eu a odeie porque eu nunca quis ter filhos. Logo após o meu noivado, meu melhor amigo desde a escola primária e sua esposa faleceram em um acidente de carro, deixando para trás a filha deles, M, de 11 anos. Nome fictício. M é minha afilhada, mas nos referimos uma à outra como tia e sobrinha. Estive presente na vida dela desde o início, e ela sempre foi uma das minhas pessoas favoritas, e ainda é. Tem sido realmente difícil vários meses desde o acidente, e todos estamos passando por tempos difíceis. Passei a maior parte da minha vida com meu melhor amigo, e depois sem ele. Nossos pais são melhores amigos devido ao fato de sermos amigos primeiro. Eu me refiro à mãe dele como mama e ao pai dele como papa. Ele fez o mesmo com meus pais. Meus irmãos eram os irmãos dele, ele era filho único. Íamos a eventos e concertos juntos frequentemente, então várias vezes desde que ele faleceu, eu inconscientemente comprei ingressos para ele, esquecendo que ele não poderia usá-los. Eu apresentei a esposa dele no ensino médio. Fomos as únicas líderes de torcida nerds na escola. Eles engravidaram jovens, e eu estava lá para ajudar. Até parei de comer alimentos que ela não podia comer porque percebi que estar grávida não estava sendo fácil para ela. Estive no hospital com ela, pois estava com medo e me pediu para ficar por perto. Fui a primeira pessoa fora da família a ver M. Digo tudo isso porque ele e sua família são de fato a minha família, então a morte deles foi um grande golpe para todos, especialmente para M. No mês do ocorrido, M foi ficar com os avós. Felizmente, todos nós moramos na mesma cidade grande, então o máximo de distância entre qualquer um de nós é de 1 hora, e isso se deve principalmente ao trânsito. O problema, porém, é que os avós dela são bem mais velhos, na casa dos 70 anos, em comparação com meus pais que estão na casa dos 50. Então, enquanto eles a amam muito, já estão na idade onde também precisam de ajuda. Além disso, acabaram de perder seu único filho e nora. Os pais da mãe de M são de outro estado e também não acharam que seria o melhor movê-la para lá e afastá-la de todos que ela conhece. Os avós dela, no geral, não acharam que fosse o melhor para M ficar com eles e transmitiram isso aos meus pais, que então me informaram. Após conversar com meu noivo sobre isso e também discutirmos em terapia, o que incluiu eu, meu noivo e ambos os terapeutas, chegamos à conclusão de que estaríamos felizes em recebê-la, já que temos condições financeiras, espaço e, claro, amamos muito a M. Antes do acidente, ela realisticamente estava em nossa casa pelo menos 3 vezes por semana. Ela é a razão pela qual tenho um estúdio de arte, pois era uma atividade que sempre fazíamos juntas. Mesmo aos 11 anos, ela é uma artista fantástica. Quando abordamos os avós dela, eles estavam completamente de acordo com a ideia, e eu realmente acho que uma parte deles esperava que nós a recebêssemos sem que eles precisassem nos pedir diretamente, por isso fizeram um comentário para os meus pais. No entanto, quando abordamos a ideia com a Amy, ela hesitou. Acontece que ela sabe que eu nunca quis ter filhos e tem medo de que eu a odeie por ter que criá-la. Isso partiu meu coração 100%, e eu tentei de tudo para convencê-la de que isso estava errado. No final, disse-lhe a verdade. Eu nunca poderei substituir sua mãe ou seu pai, e não tenho planos de fazer isso. Os pais dela me tornaram sua madrinha porque sabiam que eu a amaria e cuidaria dela da mesma maneira que eles amavam e cuidavam dela. Eu jamais poderia odiá-la. Meu noivo até apontou que fui eu quem teve a ideia de adotá-la, mas também precisei enfatizar para ela que esta é uma situação nova para todos nós.
Todos nós estamos de luto juntos, e todos nós estamos entrando nessa nova situação de vida juntos, então haverá erros, mas também haverá muito amor. Também a colocamos em terapia, o que ela estava muito relutante em aceitar. Mas depois de descobrir que tanto meu noivo quanto eu fazemos terapia regularmente, ela se sentiu muito mais confortável. Meu noivo tem sido maravilhoso em tudo isso e é a minha rocha. Ele também era muito próximo de meu melhor amigo. Meu melhor amigo seria o padrinho dele, e foi a segunda pessoa que meu noivo pediu, depois de pedir ao irmão dele para ser o melhor homem. Meu melhor amigo era o tipo de pessoa que via algo e dizia, isso parece ser algo que fulano de tal iria gostar, então vou comprar para ele. Então alguns dias eu o pego olhando para algum desses presentes por um longo tempo, ou ele diz algo como, espero que eles soubessem o quanto eu os amo. Agora, quando nos abraçamos e nos beijamos, nos seguramos mais forte mais tempo do que antes. Quando falei sobre a Amy morar conosco, meu noivo ficou chocado e não sabia bem como se sentia, pois as mudanças estavam acontecendo muito rápido com o noivado, o acidente e agora com a Amy. Então, eu não mencionei mais o assunto até que ele trouxe à tona uma semana depois, dizendo, pensei sobre isso e acho que seria bom para todos nós, mas vamos juntar nossos terapeutas para garantir que não estamos apressando as coisas porque a amamos. Amy se mudou logo após o dia de ação de graças. Todas as famílias se reuniram para as festas de fim de ano com ela para lembrá-la de que ela nunca estará sozinha. Ela tem a família da mãe dela de fora do estado, mas eles ligam frequentemente, assim como a família do pai dela, a minha família e a família do meu noivo, que mora fora do país também, exceto o irmão do meu noivo e sua esposa. E não vamos esquecer todos os nossos amigos e suas famílias. Houve muito choro, mas também muitas risadas. Ela morar conosco é um grande ajuste, mas nada que não possamos lidar. Ela sempre foi uma menina doce e muito animada e barulhenta. Desde o acidente ela obviamente tem sido muito mais retraída e quieta, mas eu estou vendo faíscas dela mesma voltando brevemente e devagar. Tivemos que mudar de terapeuta algumas vezes, mas essa atual está definitivamente ajudando muito. Amy realmente gosta dela também. As notas dela caíram um pouco, mas meu noivo fez questão de fazer dever de casa com ela todos os dias, e isso a fez chorar nas primeiras vezes que ele fez isso. Ele perguntou se ela queria que ele parasse, mas acontece que isso só a lembrava do pai dela, então significou muito que o tio dela estivesse tão disposto a ajudá-la também. Eu esperava alguma rebeldia, mas isso ainda não aconteceu. Na verdade, ela tem feito o máximo possível. Ela limpava depois de nós antes que tivéssemos chance de fazer isso sozinhos, ou tentava fazer coisas por nós que pareciam um pouco fora de caráter. Depois de algumas insinuações, descobrimos que era porque ela tinha medo de que nós a deixássemos ir embora se a deixássemos chateados ou se fizesse algo errado. Reforçamos que em nenhum momento isso passou pela nossa cabeça. Estamos aqui para ela, e a menos que ela queira se afastar de nós, continuaremos aqui para ela, nos bons e maus momentos. Mas deixe-me dizer, eu chorei muito naquela noite, me sentindo terrível por ela sentir-se assim. Eu quero que ela saiba que o nosso amor é incondicional, e sempre foi assim. Estamos também em processo de estabelecer um fundo fiduciário para ela. Os pais dela deixaram dinheiro e há dinheiro vindo das apólices de seguro deles também, então tudo isso vai para esse fundo fiduciário para ela. Eu também vou ajudar a complementar esse fundo. Além disso, meu noivo, embora eu insista que ele não precise fazer isso, nem eu nem ele tocaremos nesse fundo. Quando ela completar 18 anos, ela terá acesso ao dinheiro para a faculdade caso decida ir, e uma quantia definida estará disponível todo mês para que ela viva caso decida não ir. Se ela decidir não ir, ela ainda terá acesso a uma quantia definida todo mês. Observação: nós preferimos que ela vá para a faculdade e vamos incentivar isso, mas o pai dela não foi para a faculdade e se saiu bem como artista. E vemos que ela tem o talento dele, então queremos apenas apoiar qualquer decisão que ela tome. Quando ela completar 21 anos, ela terá acesso total ao fundo fiduciário para usar como quiser, mas faremos o nosso melhor para garantir que ela seja responsável com isso quando chegar o momento. No final do dia, ela será uma adulta, e temos que confiar que ela será responsável quando tiver acesso ao dinheiro. Também quero dizer que não tomamos essa decisão sozinhos. Consultamos todos os 4 conjuntos de avós, e foi isso que todos nós achamos ser a melhor abordagem, além de termos a ajuda de um advogado. Quando Amy for um pouco mais velha, vamos conversar sobre isso com ela, mas por agora ela ainda é muito jovem e está lidando com muita coisa. Algumas noites eu durmo com ela na cama, enquanto meu noivo dorme no chão ao lado da cama, porque ela chora até dormir e se sente tão sozinha. Eu não sei se esse sentimento vai passar tão cedo. Eu penso em como eu, aos 30 e poucos anos, ainda não consigo imaginar não ter meus pais, então realmente não faço ideia do que ela está sentindo. A melhor coisa que eu posso esperar é que eu consiga ajudar a aliviar a dor dela, nem que seja um pouquinho. A mãe da Amy seria minha madrinha, e eu ia fazer a Amy ser a florista, mas acho que vou perguntar a Amy se ela preferiria ser minha madrinha. Amy se parece tanto com os pais dela, e eu vejo tanto da personalidade deles nela.
Uma parte de mim sente que tê-la lá comigo vai me fazer sentir como se os pais dela estivessem lá também. E eu nunca imaginei me casar sem nenhum deles ao meu lado. Todo o planejamento parou no momento do acidente, por essa razão, e até agora, enquanto escrevo isso, estou chorando porque sei que eles não estarão realmente lá. Mas também é uma grande pressão colocar tudo isso sobre a Amy. Eu não quero dizer tudo isso para ela. Eu quero dar a ela a opção de ser minha madrinha se ela quiser, e se ela não quiser, tudo bem também, porque ela ainda vai ser parte do meu casamento. Eu não vou nem trazer esse assunto por um tempo, porque ainda não estou na mentalidade de planejar o casamento agora. Não há uma razão real para eu estar postando isso. Tentei algumas vezes escrever o que aconteceu, mas cada vez que eu quebrava ou apagava. Acho que só quero desabafar ou me sentir melhor, talvez, para obter validação de que estamos fazendo a coisa certa e não bagunçando a vida da Amy um passo de cada vez. Edit, estou seriamente sobrecarregada com todos os comentários. Eu estava tentando responder a cada um deles, mas agora estou ficando para trás porque são muitos. Se eu não responder ao seu comentário, ainda saiba que eu realmente aprecio seu apoio, amor e palavras gentis. Eu gostaria de poder abraçar cada um de vocês. Não sei o que eu estava procurando ao postar aqui, mas me sinto imensamente grata por ter feito isso, porque todos vocês me mostraram tanto amor e apoio. Estou apenas um choro em pedaços, mas só saibam que são definitivamente lágrimas de felicidade, porque agora sinto que estou fazendo a coisa certa pela Amy. Muito obrigada a todos vocês. Menos de 3. Atualização. Já faz um tempo e as pessoas continuam entrando em contato para saber como estamos, o que eu realmente aprecio. Então uma atualização pode ser necessária. Não vai ser nada emocionante, haha, só onde todos nós estamos agora. Observação. Eu não tinha certeza se mencionei o nome do meu noivo nas postagens anteriores, mas vou me referir a ele como David daqui em diante. E o nome do meu melhor amigo a partir de agora será Léo. Primeiro, quero agradecer a esta comunidade pelas palavras amáveis de encorajamento e preocupação com a Amy. É emocionante, para dizer o mínimo, receber tanto apoio de estranhos. Houve tantos comentários que eu fiquei realmente sobrecarregada e parei de responder, mas li todos eles e mesmo que eu não tenha respondido, aprecio de verdade cada um de vocês. Eu fico muito tímida depois de certo ponto, mesmo sendo tudo anônimo, haha. Segundo, muitas pessoas estavam realmente focadas no fundo fiduciário. Eu comentei sobre isso na minha postagem anterior, então vou adicionar aqui. Confiem em mim, estamos cientes de que 21 anos ainda é muito jovem mentalmente. Consultamos todos os avós sobre o fundo, e a maioria deles queria dar-lhe uma quantia única aos 18 anos. O compromisso foi que a quantia única seria dada aos 21 anos, com ela recebendo uma espécie de mesada de 18 a 21 anos. Eu também a colocarei em contato com nosso advogado e consultor financeiro quando ela completar 18 anos. Eu, juntamente com meu noivo, sempre faremos o nosso melhor para orientá-la, mas ela será uma adulta nesse ponto. Então tudo que podemos fazer é dar a ela todas as ferramentas para ajudá-la a tomar as melhores decisões para ela mesma quando o momento chegar. Sempre podemos mudar as regras do fundo fiduciário se necessário, mas isso será decidido em família. Neste momento estamos felizes com onde chegamos. Agora para a atualização, David é o meu marido agora. Uma noite estávamos conversando, e simplesmente não nos sentimos confortáveis em fazer o casamento este ano, mas também não queríamos esperar para nos casarmos. A vida é curta, então fomos ao tribunal com Amy para tornar tudo oficial. Vamos ter o casamento no próximo ano para torná-lo oficial, haha. Ainda estamos todos em terapia, tanto individual quanto familiar. Também estamos em um grupo de apoio para crianças que perderam pais, e Amy parece estar indo muito bem na terapia. Amy agora tem 12 anos. Foi o primeiro aniversário dela sem os pais. Então, eu gostaria de poder dizer que foi uma ocasião extremamente feliz. Este ano tem sido cheio de primeiras vezes sem eles, e continuaremos a ter muitas primeiras vezes sem eles. Mas ela jurou que apesar de ter chorado muito durante o dia, o que é totalmente compreensível, ela não poderia ter planejado o dia de forma melhor sozinha, então foi um sucesso agridoce. Menção especial. Amy tem uma melhor amiga de 5 ou 6 anos, a Mônica, que conheço desde que ela tinha 7. Mônica é adorável, é um pouco sarcástica, o que acho hilário, e é uma alma bondosa. De acordo com Amy, ela tentou se afastar de Mônica porque sentia que estava muito triste para ficar por perto e não queria ser um fardo. Mônica apareceu na nossa casa e basicamente disse a Amy para parar com isso, e que ela decidiria quando Amy seria demais, o que aparentemente nunca vai acontecer, porque Amy é a pessoa favorita dela. Sempre fui da equipe Mônica, mas naquele dia, isso solidificou o fato de que eu iria defender ela até o fim. Acabamos comprando 2 coelhos para Amy também. Por que coelhos, você pergunta? Bem, o apelido que os pais dela tinham para ela era Bunny Coelhinha. E já estávamos planejando pegar algum tipo de animal de estimação, então decidimos pelos coelhos. Além disso, nosso estado tem um número impressionante de coelhos, e a maioria é eutanizada devido à superpopulação, então eles precisam de todo o amor que puderem receber.
Porque 2. Coelhos são animais sociais e são mais felizes quando criados com outro coelho. Amy é obcecada por pintura e giz. Haha. Depois de ensinar a ela como fazer e ela mesma pesquisar, ela assumiu completamente todos os cuidados com eles. Apesar de nós termos oferecido várias vezes para ajudá-la. Ela até tem um espaço na geladeira com a etiqueta Buns para as verduras frescas que ela corta toda manhã para dar a eles. Ela decorou um espaço no quarto dela para eles, pois eles ficarão no quarto dela à noite, mas podem circular pela casa durante o dia. Depois de passarmos o dia todo coelho profim, Amy tem ficado muito feliz com eles, e até o Pint, um dos coelhos, dorme na cama com ela. Agora, o Shulk, outro coelho, só às vezes dorme com ela. Isso também significa que não estamos mais dormindo no quarto dela, e ela só veio para nossa cama algumas poucas vezes, como no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Estamos partindo para uma viagem à Europa, Ásia na próxima semana. David e eu amamos viajar, mas eu realmente começo a ficar irritada quando não viajo por um tempo. David brinca que eu sempre preciso da minha dose, haha. Vai ser uma viagem de 3 semanas, começando na Polônia para passar uma semana com a família do David e depois para a Ásia. O plano era que Amy ficasse conosco durante as 3 semanas, mas ela realmente se recusou, e ficamos confusos com isso. Ela só quer ir para a primeira semana na Polônia para conhecer a família do David. Observação: a família dele a adora e já planejou uma festa de você está presa a nós para sempre para ela. Sempre que perguntávamos sobre o resto da viagem, ela dizia que não queria ir e que deveríamos ir sem ela. Se ela não quiser fazer algo, entendemos e não queremos forçá-la. Entender o porquê foi difícil para mim. Ela não gosta de viajar? Não, ela gosta. Ela está com medo? Não. Ela gosta de voar e acha legal ver novos lugares. É tempo de mais longe de casa? Não, ela está tranquila com viagens longas. Então, por que ela não quer ir? Ela simplesmente não quer. Finalmente, na terapia familiar, a razão dela para não querer continuar com a viagem foi revelada. Ela sente que David e eu estamos priorizando ela demais e levando em consideração seus sentimentos mais do que deveríamos. Ela sente que não estamos priorizando nosso relacionamento ou até nossos outros amigos, família. Ela sente que está nos impedindo de fazer coisas porque estamos sempre pensando nela primeiro. Quero deixar isso muito claro, embora David e eu a priorizemos mais e 100% levemos em consideração seus sentimentos quando planejamos as coisas, ainda priorizamos muito um ao outro. Temos uma noite de encontro toda semana, e se cancelamos, compensamos. Nossas noites de encontro pararam por alguns meses depois que Amy se mudou para nossa casa, mas isso foi só porque precisávamos nos ajustar. Ela passa a noite na casa de Mônica toda semana, e é geralmente quando fazemos nossa noite de encontro, e fazemos o mesmo para a mãe de Mônica toda semana. Também vamos à academia juntos todas as manhãs. Eu não sou uma pessoa matutina, mas sou para o David e nos comunicamos ao longo do dia. Mas ela fez um bom ponto sobre nossos amigos e outra família. Tem sido difícil equilibrar uma criança no meio disso, e fomos um pouco negligentes. Claro, nossos amigos e familiares mais próximos geralmente vêm à nossa casa e não têm vergonha de ser eles mesmos com Amy, mas houve eventos que perdemos por priorizarmos Amy. Não estou dizendo que fizemos a escolha errada, mas ela destacou que precisamos começar a cuidar de nossos outros relacionamentos agora que ela se sente mais segura conosco. Amy realmente é a melhor criança. Embora não tenha se passado um ano desde que os pais dela faleceram, ela mudou tanto. Eu gostaria que ela não tivesse que crescer tão rápido, e espero que possamos preservar um pouco de sua infância, mas sei que os pais dela ficariam tão orgulhosos dela. Eu estou tão orgulhosa dela, dizemos isso o tempo todo, mas realmente acho que ela não tem ideia do quanto todos nós estamos orgulhosos dela. Haha, ainda assim, estressamos que adoraríamos tê-la na viagem conosco, mas ela disse que deveríamos ter esse tempo para nós. Então decidimos deixar a viagem como está. Meus pais virão conosco na primeira semana na Polônia, e eles vão voltar para casa com Amy, ficando com ela entre todos os avós enquanto David e eu viajamos. Vamos fazer chamadas de vídeo para ela todos os dias para saber como está. Já estamos fazendo mais esforço com nossos amigos e familiares. Amy também está passando mais noites com seus avós, o que ela tem adorado, porque eu sou muito sortuda por ter 4 nanás e 4 papas. David também está arrasando no papel de pai. Ele tem sido mais envolvido com a escola da Amy. Ele é quem tem lidado com questões da escola, como com as professoras e os horários de busca. Eu faço as entregas. Ele tem as informações de contato e fez melhores conexões com os outros pais das crianças da turma dela, além dos pais de todos os amigos dela. Ele tem brincado que vai se juntar ao equivalente do PTA da escola, mas não acho que ele esteja brincando, haha. Ele é definitivamente o extrovertido dos dois de nós, então não é surpresa. Eu provavelmente poderia escrever páginas e páginas sobre o David sendo o melhor de todos, mas já sinto que essa atualização está super longa. Haha, não sei como teria feito tudo isso sem o amor e o apoio dele. Embora nenhum de nós seja perfeito, nós somos perfeitos um para o outro.
Honestamente, é louco para mim que eu consiga amá-lo mais e mais a cada dia. Como isso é fisicamente possível? Amar alguém tanto assim, isso é até saudável? Enfim, hahaha. Eu acho que estou indo bem. Assim como a Amy está lidando com muitas primeiras vezes sem os pais, eu também estou lidando com isso. No começo eu não achava que seria justo eu ficar triste, já que a situação da Amy é de um outro nível em comparação com a minha, mas minha terapeuta teve que me lembrar de não comparar o meu luto com o dela, porque é simplesmente diferente. Às vezes eu imagino como seria uma conversa com o Léo se eu tivesse lhe dito: estou adotando essa menina de 11, 12 anos porque os pais dela eram meus amigos mais próximos. Ele sempre entendeu porque eu não queria ter filhos e foi super solidário com isso, enquanto outros ignoravam meus sentimentos. Eu me pergunto se ele teria me desencorajado ou se teria me incentivado a fazer isso. Ele 100% teria feito parte da aldeia de pessoas que me apoiariam, concordando ou não com minha decisão. Eu só queria saber o que ele pensaria sobre essa coisa toda. Suspiro. Eu sinto tanto a falta deles dois, mas também sou muito sortuda por ter o David e a Amy. Não sei quem disse isso, mas disseram da melhor maneira: se você quer o arco-íris, tem que aguentar a chuva.